Vamos agora iniciar a elaboração de um aspecto muito importante nos nossos projetos, que são, obviamente, as fachadas. Este edifício, trata-se de um edifício de uma construção em banda, portanto só vai ter duas fachadas visíveis e são as únicas que nós vamos criar neste projeto. Para isso, eu vou aqui à barra do Project Navigator, do lado direito, onde tenho aqui uma área que diz Elevation. Elevation são os alçados em inglês. Portanto, tenho aqui East Elevation, o alçado nascente, North Elevation, norte, South Elevation, sul e West Elevation, poente. Tendo em conta que eu não já referenciei o meu projeto, eu vou colocar aqui a vista em planta e vou maximizá-la. Eu tenho aqui na minha barra de estados o norte assinalado com uma seta para cima, o que quer dizer que o norte está orientado de acordo com a casa. Portanto, a casa está orientada a norte e a fachada de baixo será a fachada sul e a fachada de cima será a fachada norte. Portanto, vamos clicar aqui onde diz North Elevation e ao clicarmos em North Elevation aparece-nos este menu que nos pergunta se queremos criar uma nova vista em alçado e nós vamos dizer, obviamente, que sim. Desculpa, eu não queria o norte, eu queria o sul. Vamos a South Elevation, Create Elevation View e agora sim vamos criar o alçado. O que é que acontece aqui? Acontece que o nosso alçado resulta assim um bocadinho inexpressivo, portanto falta-lhe um bocadinho de expressão, portanto não conseguimos perceber que há aqui volumes portanto, que estão à frente uns dos outros, de maneira que colocar aqui um sombreado iria facilitar a nossa vida. Mais uma vez eu chamo a atenção que este nosso alçado continua interligado, portanto este desenho do alçado continua interligado com o nosso modelo 3D e com a nossa planta. Por exemplo, se eu selecionar este muro que aqui está, ele também aparece assinalado em 3D, e se eu disser que quero alterar a altura do muro, clicando ali em Change Height, por exemplo, vamos supor aqui para este alinhamento, e ele também me faz exatamente a mesma alteração em 3D, portanto, e o muro fica substancialmente mais baixo e atualiza-me o alçado, como aqui se pode fazer, embora muitas vezes esta operação seja relativamente demorada. Vamos aguardar um bocadinho. Cá está. Então dizia eu que o meu alçado está um bocadinho inexpressivo, eu quero lhe dar um bocadinho de expressão. Como é que eu vou fazer isso? Atribuindo tramas de sombreado. Para isso vou recorrer aqui a um ícone que até agora esteve esquecido, que está aqui na minha ferramenta de visualização, que é este ícone que aqui está no meio. Eu vou clicar sobre ele e não era bem nos emojis que eu queria clicar, obviamente, e vamos aqui encontrar uma série de opções às quais vamos prestar alguma atenção. Em primeiro lugar, portanto, começando de baixo para cima nesta área aqui, temos aqui uma opção que diz Shadow on Surfaces, Shadow on Selected Surfaces Only, ou seja, ele só vai colocar sombras nas superfícies que nós selecionarmos. Eu quero que ele coloque em todas, portanto vou desativar esta opção. Depois, o tipo de objetos que vamos usar para criar tramas, portanto, sombreado. Vamos clicar aqui e definimos, podemos dizer, por exemplo, que não queremos peço desculpa, a sombra das lajes, portanto, podemos desligar se assim quisermos. Depois, também de baixo para cima, nós temos 4 opções de sombreado. A primeira delas é pura e simplesmente não haver sombreado. A segunda é fazer o sombreado das tramas, mas sem contorno. A terceira é fazer o sombreado com tramas e com contorno. E a terceira é só colocar o contorno. O que é isto do contorno? Portanto, eu vou fazer aqui um cancel e vamos aqui ao desenho 2D. No projeto original, que eu tinha feito em 2D, nós tínhamos aqui uma série de tramas que me definiam as sombras. E essas tramas eram definidas através destas polilinhas que eram calculadas manualmente. E, portanto, estão a ver aqui o trabalho que dava. Portanto, era uma série de linhas feitas a 45 graus. Estabelecia-se uma distância daqui a aqui que correspondia à profundidade, neste caso desta varanda, e assim obtínhamos a área de tramas onde queríamos colocar o tal sombreado que nos ia dar expressão ao desenho. No entanto, e vamos aqui reordenar, no entanto, o que acontece aqui é que eu posso então colocar essas linhas ou não colocar. Vamos outra vez ao mesmo ícone, vamos
voltar a pôr tudo como estava, desativar esta opção e vamos colocar as tramas. Vou colocar com linhas, portanto as tramas e as linhas. E agora, para definirmos as nossas tramas, vamos clicar aqui. E aqui podemos definir muitas coisas, entre as quais o layer, a cor onde queremos colocar a trama, que queremos que a trama seja desenhada. Eu vou pôr aqui um cinzento mais escuro, portanto, para não ser mesmo preto. O tipo de trama que queremos atribuir, portanto, neste caso está a ser escolhido o tipo strip, que é portanto, linhas paralelas umas às outras. O ângulo está em 45 graus, o white spacing vou manter conforme está. E depois temos aqui uma outra opção que é o background fill color, ou seja, além da trama, nós podemos pôr por trás da trama também um preenchimento com uma cor. Portanto, que eu não vou querer, vou só fazer OK e vamos continuar. E agora o tipo de sombreamento, portanto, se não vai ter sombreamento, se vai ser só sombreado ou se vai ser sombreado com texturas, que é a opção que eu vou utilizar. Depois temos aqui uma opção que é o Face Limit, que nos permite definir uma distância a partir da qual a trama já não é apresentada, ou seja, se virmos que o objeto está muito distante, já não faz muito sentido sombrear. Outra coisa tem a ver com a linha de contorno, portanto, em que layer é que nós queremos que a linha de contorno seja definida, portanto, escolhemos lá aqui. Convém manter sempre o layer que ele nos propõe e depois como é que é calculada a direção, portanto, dessa trama, desse sombreado. Nós temos a opção Sun Shadow. A opção Sun Shadow obrigar-nos-ia a georreferenciar o desenho e calcular, portanto o próprio programa ia calcular a projeção da sombra na fachada. Pode ser muito útil, por exemplo, para calcular se o sombreado de uma pala, portanto, está realmente a proteger um envidraçado em todas as fases de um dia. Portanto, mas neste caso não vamos por aí, nós vamos optar pelo mais simples, que é o Elevation Shadow, que é uma coisa meramente gráfica. E se clicamos aqui em Set, definimos os parâmetros que nos vão indicar até que distância é que vai ser colocada a trama. Geralmente estamos a falar de 45 graus. Temos ainda uma opção muito interessante, que é o Transparency with Wireframe. O que é que isto é? E se olharem aqui neste símbolo, nós temos duas janelas entreabertas. Se eu ativar este botão, por trás dos vidros das janelas entreabertas aparecem objetos. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer que nós podemos tratar as janelas em vidro como transparentes ou não transparentes. Geralmente nos alçados coloca-se como não transparentes. Mas se eu quisesse ativar a transparência, o que é que ia acontecer? Eu ia passar a ver o interior do edifício nas janelas, portanto, como na realidade. Faço OK e a partir deste momento ele vai-me reconstruir o desenho todo, colocando as tramas no seu devido lugar, exatamente com as definições que eu coloquei, ou seja, com um contorno, portanto, aqui indicado com a projeção dessas mesmas sombras. Não era bem isto que eu queria, portanto eu não queria as linhas, a trama não a queria com esta direção, queria transversal em relação ao que está e queria uma trama um bocadinho mais densa para ter mais expressão. Então o que vamos fazer? Vamos outra vez aqui a este ícone, vamos desativar esta opção e vamos ativar o Shadow Edges Without Contour Lines, vamos clicar aqui, vamos manter a cor. O padrão vamos manter o strip, mas o ângulo vamos pôr 135 graus, ou seja, 45 graus mais 90. Em termos de add spacing, que é o espaçamento entre linhas de trama, vamos então pôr umas linhas mais densas a 25 milímetros de distância. Faço OK, OK. E ele vai-me refazer o meu alçado. Se eventualmente ele não refizer o alçado e não colocar exatamente como a gente pretendia, o que fazemos é clicar aqui no martelo e ele vai-me redesenhar este alçado. Portanto, em termos de alçado sul está feito. Vamos agora tratar do alçado norte. Portanto, vou clicar onde diz North Elevation. Ele pergunta-me se eu quero ativar a janela, porque eu já tinha anteriormente criado sem querer o alçado. E aqui vamos usar as mesmas definições. Portanto, vamos clicar aqui.
Vamos clicar então neste ícone do meio, não estava a aparecer o menu, mas já consegui resolver o problema. E vamos fazer as alterações em função do outro, embora ele já me facilitou aqui a vida porque já me foi buscar ao outro alçado as definições do sombreado que eu queria colocar. Simplesmente tinha aqui uma opção que era No, ou seja, esconder as sombras, e eu agora vou reativá-las clicando em Shaded with Textures, o Elevation Shadow, e vou clicar em OK, e agora já nos vai aparecer certamente o nosso alçado com um sombreado conforme a gente desejava. Cá está ele. Simplesmente temos um problema, é que como nós temos uns muros de divisão do terreno, esse muro vai ocultar parte da fachada. Portanto, eu não consigo ver a fachada na sua totalidade como deveria. Portanto, não está exatamente como eu pretendia. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que alterar o sítio por onde ele me vai desenhar o alçado. Vamos outra vez aqui à planta. Portanto, clico aqui e vou maximizar a planta. Ele vai-me arrumar no meu espaço de trabalho. Já começa a ser um bocadinho mais confuso. E se repararem, tanto na fachada sul como na fachada norte, nós temos aqui uma representação gráfica desse mesmo alçado. Portanto, temos aqui um N. E se repararem, o N tem uma pequena linha que me indica uma espécie de um plano de corte, ou seja, no fundo ele interpreta o alçado como se fosse um corte. Vamos clicar na linha e vamos selecionar a opção Offset e desviá-la para aqui para o interior, ou seja, de maneira que o alçado seja desenhado não a partir daqui onde estava a linha anteriormente, mas a partir daqui como se fosse um corte, como se de um corte se tratasse. Vamos outra vez aqui ao nosso alçado. Vamos só fazer Enter. Ele pergunta se nós queremos fazer uma nova Elevation View. Eu digo que sim. E ele vai-me refazer o alçado de acordo com as novas definições que eu estipulei. Vamos maximizá-lo. E cá está ele. Neste momento ele já não teve em conta a existência do muro. Claro que existem aqui coisas um bocado estranhas, porque como nós definimos que o chão era uma laje, nós passamos a ter um sombreado por debaixo dessa mesma laje. Vamos só apenas fazer aqui uma alteração, que eu não quero o contorno em volta das tramas. Vamos aqui, vamos escolher a outra opção, que é Shadow Edges Without Contour Lines, e refazemos o alçado. Apesar que ele vai desenhá-lo para fazer o cálculo, obviamente, e depois coloca-nos as tramas, e a partir deste momento também já temos este alçado devidamente caracterizado. Portanto, estamos prontos a começar a criar folhas de impressão para o nosso projeto.